Vamos iniciar nossa revisão sobre a linguagem dos números. Os conjuntos numéricos. Como surgiram os números? Eles foram sendo criados pouco a pouco, a cada nova dificuldade ou necessidade. O homem e a ciência foram juntando novos tipos de números aos já existentes. Com o tempo, por questões práticas, foi preciso agrupá-los, formando estruturas com características e propriedades comuns. Conceitos iniciais. Ficaram definidos, assim, os conjuntos numéricos, o símbolo n dos números naturais, o símbolo z dos números inteiros, o símbolo q dos números racionais, o r dos números reais e c dos números complexos. Esse último não fará parte do nosso estudo. O conjunto dos números naturais. A necessidade de contar surgiu com o início da civilização dos povos. Povos primitivos contavam apenas um, dois e muitos. Esses três conceitos sozinhos já resolviam seus problemas. Depois, outras quantidades, 3, 4, etc., foram sendo incorporadas. A ideia do zero só surgiu mais tarde. Números utilizados para contar formam o conjunto n dos números naturais, definido assim. N é igual a 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros. A soma e o produto de dois números naturais são sempre naturais, mas a diferença de dois números naturais nem sempre é natural. Por exemplo, 5 menos 2, o resultado disso pertence aos naturais, mas 2 menos 5 não pertence aos naturais. Assim, surgem os números inteiros. Subtrações como essas últimas só são definidas com a introdução dos números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. A união dos naturais com os inteiros negativos forma o conjunto Z dos números inteiros. Z será os números menos 3, menos 2, 0, 1, 2 e 3 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros podem ser separados em três categorias: os positivos, números 1, 2, 3 e 4, o 0, que é o nulo, e os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. De maneira geral, se k é um número inteiro, o número menos k também é inteiro. Dizemos que k e menos k são simétricos ou opostos, isso é, 1 e menos 1 são simétricos e opostos. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de menos 3 é 3. Então, 4 e menos 4 são números simétricos ou opostos. A simetria em relação ao zero. Quer dizer, zero é a minha origem. Então, os números que estão à mesma distância de zero são chamados números simétricos ou opostos. Então, menos 1 e 1 são opostos e simétricos, e assim por diante. Menos 2 e 2, menos 3 e 3, menos 4 e 4, e assim por diante. Exemplo: se dois inteiros simétricos, k e menos k, não nulos, qual é o positivo e qual é o negativo? Dois inteiros simétricos podem ser iguais? E a soma, a diferença, o produto e o quociente de dois inteiros são sempre inteiros? Vamos ver. Definem-se em Z as relações de igualdade e de ordem, desigualdade. Se P e Q são dois inteiros, eles satisfazem uma e somente uma das seguintes relações. P é igual a Q, então 3 menos 5 é igual a 2. Se P é menor do que Q, temos que um número tem que ser menor do que o outro. Menos 5 é menor do que menos 1. Menos 1 é menor do que 0. E 0 é menor do que 3. P é maior do que Q. Então, 7 é maior do que 2, 2 é maior do que 0, e 0 é maior do que menos 4. Então,
ou os números inteiros. Ora, ou eles são iguais, ou um é menor do que o outro, ou um é maior do que o outro. Observação. Certos subconjuntos de N e Z são definidos por meio de desigualdades. No caso, devemos estar atentos ao universo indicado. Exemplos. A é igual a x pertencente aos naturais, tal que x é menor do que 4. Como são os números naturais, que iniciam em 0, os números menores do que 4 serão 0, 1, 2 e 3. Se B é o conjunto onde x pertence aos inteiros, tal que o x é maior ou igual a menos 3 e menor do que 2, isso quer dizer que são todos os números de menos 3 até chegar próximo de 2, que teremos menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. C é o x pertencente aos inteiros, tal que x é maior ou igual a menos 2. Isso quer dizer que são todos os números maiores ou igual a menos 2. Então teremos menos 2, menos 1, 0 e reticência, assim por diante. Observação. Os conjuntos numéricos podem vir acompanhados de certos símbolos, que têm a função de excluir dele determinados números. Veja, o símbolo asterisco exclui o zero. Os símbolos mais exclui os negativos. O símbolo menos exclui os positivos. Observação. Quando colocamos os inteiros em ordem crescente, valem os conceitos de antecessor e sucessor. O antecessor de 8 é o 7 e o sucessor de 8 é o 9. Identifique entre as sentenças a seguir as que são verdadeiras. Antecessor de menos 6 é menos 5. Nesse caso aqui, isso aqui será falso. Pois, se lembrarmos que na reta nós temos a origem que é 0, vamos ter 1, 2 e assim por diante. Aqui vamos ter menos 1, menos 2, antecessor de menos 2 é menos 3, antecessor de menos 3 é menos 4, antecessor de menos 4 é menos 5, o antecessor de menos 5 é menos 6, e o antecessor de menos 6 será menos 7. Logo, o antecessor de menos 6 não é menos 5. Então, isso será falso. Próximo temos se P é inteiro, seu sucessor é P mais 1. E seu antecessor é P menos 1. Bom, se P nesse caso ele é inteiro, seu sucessor acrescido de 1 é acrescido de 1. E seu antecessor é retirado 1. Então, aqui será verdadeiro. Se P é par e Q é ímpar, então P mais 1 vezes Q é ímpar. Se P é par, acrescido de 1, ele é um número ímpar. O produto entre um número ímpar e outro número ímpar é ímpar. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. No próximo, nós temos se P é par e Q é ímpar, então P mais Q vezes P mais 1 é par. Se P é par e Q é ímpar, a soma de um par com um ímpar é ímpar. Porém, a soma de um ímpar com um é um número par. O produto de qualquer número pelo número par vai ser par. Então, isso aqui vai ser verdadeiro também. Desculpem aqui.
Voltando, nós tivemos alguns problemas aqui. Opções de ponteiro. Vamos voltar aqui. Então ficamos aqui, que nesse caso vimos que isso aqui é verdadeiro. O conjunto dos naturais 0 não tem antecessor. Isso é verdade. Se 0 no conjunto de naturais é o primeiro elemento, então não possui antecessor. Então isso aqui vai ser verdadeiro. Então, voltando, nós temos conjuntos de números racionais. A necessidade de operar com grandezas que nem sempre podem ser representadas por números inteiros e, consequentemente, exigem subdivisões, levou à criação dos números fracionários. Menos 3/5, 8/7, 1/10, etc. Divisões como essas são definidas como a introdução do conceito de números racionais. Todo quociente PQ da divisão de um número P por um número inteiro Q é chamado de número racional, onde Q tem que ser diferente de zero. Veja a definição de conjunto Q dos números racionais. Q é igual a x pertence x tal que x seja igual o quociente entre a divisão de P e Q tal que P e Q pertencem aos inteiros, onde Q, nesse caso, é diferente de zero. Por exemplo, são racionais os seguintes números: 8/2, que é igual a 4, que é um número inteiro; 3/7, que é um fracionário de termos inteiros; menos 3/8, que pode ser 0,375, que é um decimal exato; 7/9, que dividindo então em 0,555 e assim por diante, é uma dízima periódica. Em resumo, são números racionais os números inteiros, os números fracionários, os decimais exatos, as dízimas periódicas, transformando os decimais exatos em frações. Os números decimais exatos é sempre igual a uma fração, cujo denominador é uma potência de base 10 e expoente natural. Exemplo: 0,35. Então temos 35 sobre 10 ao quadrado, que pode ser colocado 35 sobre 100. Outra forma de vermos isso é que para cada número após a vírgula, teremos no caso um zero. Então, simplificando isso, temos que por 5 temos 7 sobre 20, que é a sua fração irredutível. Então, menos 1/8 será 18 sobre 10, pois temos apenas um número após a vírgula. Simplificando isso, por 2 nós temos menos 9/5, temos 9/5, que será a nossa fração irredutível. Transformando decimais periódicos em frações. Numa dízima periódica, o grupo de algarismo que se repete é chamado de período da dízima. Por exemplo, na dízima 23, 4, 72, 72, 72, o período é 72. A fração que dá origem a uma dízima é a sua geratriz. Achar a fração geratriz da dízima periódica 0,42, 42 e assim por diante. Suponhamos que x é igual a esse número, essa dízima periódica. Multiplicamos ambos os membros por 10, por 100 nesse caso, porque temos dois números, dois algarismos no meu período. Então, multiplicamos por 100
e temos 100x igual a 42,4242 e assim por diante. Essa será a minha segunda equação. Subtraindo a segunda equação da primeira, membro a membro, obtemos o seguinte: 100x menos x teremos 99x. 42,4242, que é meu período, tirando esse período, ficamos 42. Então, x será igual a 92 sobre 42, 42 sobre 99. Simplificando, teremos 14 sobre 33. Isso quer dizer, dividimos por 3, temos 14 dividido por 33, que é minha fração irredutível e também minha fração geratriz da dízima acima. Outro exemplo, encontrar a fração geratriz da dízima periódica, 4,7333 e assim por diante. Essa dízima, ela tem uma parte inteira, uma parte decimal que não se repete e seu período que é 3. Fazemos da mesma forma. X vai ser igual a essa dízima, multiplicamos agora por 10. Porque queremos avançar apenas uma casa, deixando apenas as casas que se repetem, que é o meu período. Ficando com 10x igual a 47,333 por diante. Segunda equação. Subtraindo a segunda equação da primeira, membro a membro, obtemos isso aqui. 10x menos x, teremos 9x. 47,3 menos 4,7, já que essa parte do período da segunda casa decimal em diante anularemos, teremos o seguinte: 42,6. Para tirarmos essa vírgula, multiplicamos os dois membros por 10, já que temos apenas uma casa decimal, obtendo assim 90x igual a 426. Então, x será igual a 426 sobre 90. Simplificando nesse caso por 6, teremos 71 sobre 15, que será a minha fração geratriz. Conjunto dos números racionais. Podemos representar os números racionais por pontos pertencentes a uma reta orientada, bastando para isso fazer subdivisões convenientes no eixo dos inteiros. Então, vejam só, temos aqui o eixo dos inteiros. Temos 0,6. 0,6 ela está mais próximo de 1 do que do zero, já que é maior do que meio. 0,333 é uma dízima periódica que é menor do que meio, então está mais próximo do zero do que do meio, do que do meio. 1,5 é maior do que 1 e menor do que 2. Estará exatamente no meio, que representa uma unidade com mais a metade. Menos 6,5. 6,5 dá aproximadamente menos 1,2, que está bem próximo de menos 1. Então, menos 6 sobre 5 estará bem próximo de menos 1. Como é maior, estará no lado esquerdo de menos 1. Menos 5 terços é um número, nesse caso, que é maior do que menos 1,5, então estará mais próximo de menos 2. O conjunto dos números vimos anteriormente que os únicos números decimais racionais são os exatos e as dízimas periódicas. Existirão números decimais que não sejam exatos nem dízimas, ou seja, números decimais não racionais. Veja a figura a seguir, ela mostra um triângulo retângulo cujos catetos medem uma unidade. Veja o cálculo de sua hipotenusa. X é minha hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A relação de Pitágoras. X ao quadrado será igual a 2. Então x será igual a raiz de 2. Extraindo a raiz quadrada de 2, nos levará a um número, aproximadamente isso, que não é racional, pois nem é uma dízima periódica, nem é um decimal exato. Números como raiz de 2 são chamados de números irracionais. Sua representação decimal não é exata e nem periódica. De modo geral, números irracionais é todo número que, escrito na forma decimal, é infinito e não periódico. Veja alguns exemplos. Raiz de 3,
raiz cúbica de 5, π, e 0,20, 220, 2220 e assim por diante. O número π é aproximadamente isso. A reunião dos racionais com os irracionais resulta no conjunto dos números reais. Ele é, a partir de agora, o nosso universo numérico. R é igual a x, tal que x é racional ou irracional. Visão geral dos números numéricos, dos conjuntos numéricos. No nosso estudo, você deve ter notado como os conjuntos numéricos N, Z, Q e R foram sendo construídos. Na verdade, cada um deles amplia o anterior com acréscimos de novos tipos de números. N, acrescido dos inteiros negativos, e chegamos aos inteiros. Os inteiros, acrescidos dos racionais fracionários, chegamos aos racionais. Os racionais mais os irracionais são aqueles que não podem ser transformados em fração, são, no caso, os reais. Uma forma veja sua representação por diagrama. O conjunto dos naturais está contido aos inteiros, os inteiros estão contidos dos números, nesse caso, racionais, e os racionais, junto com os irracionais, formam os conjuntos dos números reais. Números reais com pontos na reta. O conjunto R dos números reais podem ser colocados em correspondência com o conjunto dos pontos de uma reta. Para isso, definimos um sentido positivo indicado pela seta, um ponto O chamado origem associado ao zero, uma unidade de medida arbitrária. Temos aqui a reta com uma seta indicando o sentido do lado positivo, um ponto O, que seria minha origem, que é representado por zero, e uma medida arbitrária, que determinaria esse número real. A esta reta damos o nome de reta real ou eixo real. Na reta da figura, marcamos os pontos O de abscissa 0, A de abscissa 1, B de abscissa menos 3,5, de C de abscissa 4 e de D de abscissa menos 2. Aqui nós temos, nesse caso, a reta com os seus devidos números colocados. Na representação, A é o ponto e 1 representa a abscissa. 1 é a abscissa ou a coordenada do ponto A. Em geral, escrevemos para indicar que o ponto P está associado ao número x. A reta estabelece uma ordem para os números reais, expressas por relações de desigualdade, sendo A e B dois reais distintos. Temos A menor que B, significa que na reta real A está à esquerda de B. Se A é maior que B, significa que na reta real A está à direita de B. Na reta real da figura a seguir estão representados os números reais 0, P e Q. Aqui está a reta. Podemos escrever, por exemplo, que P é menor do que 0. P é negativo, pois já que P está à esquerda de 0. Q é maior do que 0. Q é positivo, pois Q está à direita de 0. 0 está entre P e Q. A relação A menor ou igual a B significa que A é menor que B ou A é igual a B. E a relação A maior ou igual a B significa que A é maior que B ou A é igual a B. Exemplo: 3 é maior ou igual,
5 é maior ou igual a 3 e menos 2 é menor ou igual a 1. A figura mostra a reta real, em que O é a origem. São dados os pontos A de abscissa Azinho, B de abscissa Bzinho, e sabe-se que OA é igual a OC. Quais são as abscissas dos pontos O e C? Complete os pontilhados com os sinais de desigualdade maior que ou menor que. Respondendo à primeira questão, temos o seguinte: quais são as abscissas dos pontos O e C? O, como ele diz que O é a origem, a abscissa de O será 0. Já a de C, ela é oposta a A, pois OA e OC têm a mesma distância. Se são opostas, elas são simétricas. Então, a abscissa de C será a oposta de A, que será menos A. Então, teremos 0 para a abscissa de O e menos A para a abscissa de C. Completando os pontilhados com os sinais de desigualdade, temos que A vai ser menor do que 0, pois A está à esquerda de O, que O é 0. Menos A será maior do que 0, pois menos A, que é a abscissa de C, está à direita de 0. A mais B, como B é maior do que A, retirando A de B, já que B é negativo, teremos um valor ainda positivo. Logo, A mais B será maior do que 0. A ao quadrado é maior do que 0, já que qualquer número negativo elevado ao quadrado será positivo. B será maior do que 0. Certo? B, já que está ao lado direito de O. Menos B, que seria o simétrico de B, ele vai estar à esquerda de O, logo será menor do que O. A vezes B é menor do que 0, pois o produto entre um número negativo e um número positivo é negativo. Logo, A vezes B é menor do que 0. E menos B será menor do que A, pois está à esquerda de A. Intervalos reais. Considere o conjunto A igual a x pertencente a Z, onde x é maior ou igual a menos 3 e menor do que 2. E B é igual a x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a menos 3 e menor do que 2. É verdade que A é igual a B. O conjunto A tem apenas os elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Enquanto o conjunto B tem infinitos elementos, dentre os quais estão os elementos B. Lembre que dentro dos conjuntos reais, aqui dentro, nesse caso, teremos números decimais, números fracionários. Então, aqui são números inteiros. Logo, aqui são números inteiros. Logo, o conjunto A é diferente do conjunto B, já que B ele é infinito. O conjunto A pode ter seus elementos representados na reta real, delimitando-se uma parte dessa reta. Veja, temos de menos 3 até chegar próximo de 2. Muitas vezes trabalhamos com determinados conjuntos de R, partes da reta, denominados intervalos reais. Em geral, eles são definidos por desigualdades. Suponhamos dois números reais A e B, tais que A é menor que B. Os subconjuntos de R definidos a seguir são chamados de intervalos reais de extremos A e B. E intervalos fechados A e B. Então, representação: colchetes fechados, normais aqui, A fechado em A, fechado em B. Isso quer dizer que x pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a x e x é menor ou igual a B. Na reta real, temos que a bolinha fechada em A e bolinha fechada em B. Marcamos tudo que está entre A
e B. Intervalo aberto de A a B. Então, representação. Os colchetes ficam ao inverso, aberto em A e aberto em B. Isso quer dizer que x pertence aos reais, está o quê? O x é maior do que A e x é menor do que B, fazendo com que nem o A nem o B façam parte desse intervalo. Na reta real, temos que essas bolas vão ficar abertas, os pontinhos, as bolinhas ficam abertas, representando que A e B, esses extremos não fazem parte do nosso intervalo. Intervalo fechado em A e aberto em B. Representações. Fechado em A e aberto em B. Então, x pertence aos reais, está o quê? X é menor ou igual a x, A é menor ou igual a x e x é menor do que B. Na reta real, a bolinha fica fechada em A, já que ela pertence ao nosso intervalo, e fica aberta em B, já que B não faz parte, que o x é menor do que B. Então, marcamos tudo que está entre A e B. Intervalos abertos em A e fechados em B. Representações. Aberto, colchete virado em A e fechado em B. Isso quer dizer que x pertence aos reais, tal que x é maior do que A e x é menor ou igual a B. Na reta real, temos que a bolinha fica aberta em A e fechada em B. Então, todos os números depois de A até chegar próximo de B fazem parte desse meu intervalo. Observação. Observe que cada intervalo inclui todos os reais entre A e B. Para os extremos A e B temos inclusão do extremo fechado, bolinha cheia, colchetes normais. Exclusão do extremo, quer dizer, retiramos eles. Vai ficar aberto, bolinha vazia. Intervalos invertidos. Intervalos de A fechado até mais infinito. Representação. Temos que A, como A fechado em A, vai até o infinito positivo. Isso quer dizer que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Na nossa reta, quer dizer que marcamos o ponto A, a bolinha fechada, e como é todo número maior do que A, pintamos tudo que está à direita de A. Intervalo aberto, de A aberto até o infinito positivo. Então, na representação, o colchete fica virado em A, então aberto em A até o infinito. Como até o infinito, o colchete também vai ficar aberto. X pertence aos reais, tal que x é maior do que A. Nesse caso, semelhante ao outro, marcamos o ponto, porém, como A não faz parte do meu intervalo, a bolinha fica aberta. E marcamos novamente tudo que está à direita de A, já que vai até o infinito positivo. Intervalo de menos A até A, fechado. Representações. Temos que aberto em menos infinito e fechado em A. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Na reta real, marcamos a bolinha fechada em A, já que A faz parte do intervalo, e marcamos tudo que está à esquerda de A, já que são todos os números que são menores ou iguais a A. No intervalo de menos infinito até A aberto, a representação fica aberta em dois colchetes virados, menos infinito em A. Isso quer dizer que x pertence aos reais, tal que x é menor do que A. Na reta real, fica aberto a bolinha vai ficar aberta em A e marcamos tudo que está à esquerda de A. Vamos analisar em detalhe o intervalo real. A é igual a menos 3, fechado em menos 3 e aberto em 5. Temos o intervalo fechado em menos 3 e aberto em 5. Representa todos os reais entre menos 3 e 5. Inclui o extremo menos 3 e exclui o extremo 5, já que ele está aberto em 5. A é igual a x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a menos 3 e menor do que 5. Na reta teremos isso. Marcamos o menos 3 com a bolinha fechada, o 5 com a bolinha aberta, já que ele não pertence ao intervalo, e marcamos tudo que está entre os dois. Note que menos 3 pertence a A. 4,99 pertencerá a A, e 5 não pertence a A, já que a bolinha está aberta.
Vamos analisar agora o intervalo B, representado na reta real. Nesse caso temos a bolinha aberta, 2 e marcado, e tudo que está à direita do 2 está marcado. Temos um intervalo aberto de 2 a mais infinito. Estão indicados todos os números maiores do que 2. O extremo 2 está excluído. Isso quer dizer que ele não faz parte do nosso intervalo, já que a bolinha está aberta. Isso é, B é igual a x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 2. Note que 0 não pertence a esse intervalo, no caso a B. 2 não pertence a B, mas 2,001 já pertence a B. 10 elevado a 35 pertence a B. Pois isso aí, qualquer número maior do que 2 está dentro desse intervalo. Operações com intervalos reais. Operando com intervalos reais, podemos efetuar com intervalos as operações usuais com conjuntos. A interseção com B, conjunto dos elementos comuns a e B, quer dizer, são os elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo. A união com B, A união com B, conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A ou a B. A menos B, A menos B, conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Na prática, operações que envolvem intervalos são efetuadas a partir de representações na reta real. Vejamos, dados os intervalos A igual a menos 2 e 5, B igual a 3 mais infinito, obter A interseção com B, A união com B e A menos B. Cálculo de A interseção com B. No meu primeiro intervalo de A eu tenho quem? Bolinha aberta em A, em menos 2 e bolinha fechada em 5. Já que no conjunto B nós teremos 3 aberto em 3 até o infinito positivo. A interseção é justamente a parte que pertence aos dois. Então, veja que essa parte aqui do 3 até o 5 pertence aos dois conjuntos. Então, nossa interseção aqui será de 3 aberto em 3 e fechado em 5. Dados os intervalos, nesse caso aqui, vamos fazer agora A união com B. Então, a união com B será um conjunto A, vai de a bolinha aberta em menos 2, fechada em 5 e marcamos tudo que está entre eles. E B será de 3 até um infinito positivo. A união representa tudo que tem em A e tudo que tem em B, juntando esses elementos. Então, baixando de menos 2 até o infinito positivo. Então, nosso intervalo de união será de menos 2 até o infinito positivo. A menos B. Cálculo de A menos B. Então, de menos 2 a 5 novamente será o meu conjunto A. De 3 a um infinito positivo, meu conjunto B. Tirando nesse caso A menos B do conjunto A, tiramos o que também pertence a B. Então, vamos ter de menos 2 até 3. Será justamente o que pertence a A, mas não pertence a B.